Meus irmãos, é uma alegria estarmos juntos para a gente continuar refletindo sobre um tema tão importante em nossa caminhada cristã. Conversas com Jesus, das mais diversas conversas, com os mais diversos temas. E hoje, o nosso tema será nada mais, nada menos do que maturidade. Então, falaremos de maturidade espiritual e, por que não, também emocional. Nas últimas semanas, falamos sobre dependência emocional. E uma das perguntas que eu mais recebi no WhatsApp, no Instagram, em tudo que era possível, era: caramba, pastor, ouvi a mensagem e me percebi emocionalmente dependente de alguém. E agora? O que eu faço? Como eu melhoro? Como eu posso amadurecer? Depois, no domingo seguinte, falamos sobre decepções e o quanto é difícil encontrar condições reais de confiar em Deus, apesar das nossas frustrações, apesar das nossas decepções. Como reagir de maneira madura frente às decepções e frustrações. E todas essas dificuldades acontecem exatamente devido à nossa imaturidade para lidar com todas essas áreas. Maturidade, meu irmão, minha irmã, que eu espero que você saia daqui convicto que só é possível encontrar em Jesus Cristo. Por isso, nada melhor do que nos sentarmos para uma conversa com Ele sobre esse assunto tão importante. O título da nossa pregação de hoje é Conversando com Jesus sobre maturidade. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia. O nosso texto será o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 18 até o 25. Nesse texto, só para já te antecipar, temos um encontro de Jesus com um jovem rico, que nos oferece profundas lições sobre crescimento emocional e espiritual. A gente vai tentar explorar ao longo dessa conversa esse diálogo entre Jesus e o jovem rico e extrair 3 pontos principais que vão, de uma vez por todas, nos ajudar a compreender e buscar maturidade em Cristo. Então, preciso que você esteja atento e que caminhe comigo. Vamos lá? Lucas 18, do 18 ao 25. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus já chega dando a voadora no peito do cara. Versículo 19. Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. A gente vai parar aqui, os outros 2 a gente vai ler mais para frente. O Evangelho de Lucas é um dos 4 evangelhos canônicos do Novo Testamento, e ele é direcionado a tratar nós, o povo gentílico, todo o povo que segue a Jesus e não é judeu. Então esse evangelho ele visa explicar para a gente as coisas. Lucas enfatiza a misericórdia de Deus e o papel de Jesus como ninguém mais, ninguém menos que o Salvador de todos os povos. O encontro com o jovem rico ocorre em um contexto em que Jesus está indo na direção de Jerusalém, ou seja, a gente está indo agora para o momento final do ministério de Jesus, onde ele de fato vai ser condenado e crucificado. Temos, no entanto, além de Jesus na nossa história, uma outra figura relevante, que aí, dependendo da tradução, tem até umas traduções diferentes que apresentam um chefe, né? Um homem importante, um líder religioso. Esse homem importante mencionado é possível que fosse um líder judeu ou um oficial de alta posição. Então, ele não é um qualquer, ele é uma pessoa que é reconhecida pela sociedade, ele tem um destaque já. Esse homem se aproxima de Jesus e chama Jesus de bom mestre. E aqui, desculpa, eu sou mais velho, aí já vem na minha cabeça quando fala mestre, aquela coisa, uala, né? Mas
Só os mais velhos vão pegar a referência, desculpa. Ou seja, ele se aproxima de Jesus com o intuito de, honrando Jesus, gerar uma identificação com ele, mostrar que ele já tem alguma relação. O que pode indicar, sim, uma tentativa de ser respeitoso com Cristo. Mas, ao que muito mais parece aí, ele está tentando conseguir o engajamento sonhado por todo mundo. Ele quer mostrar que ele pode ter uma conversa teológica com Jesus. Então ele vem com a pergunta de milhões: o que eu farei para herdar a vida eterna? E essa pergunta reflete uma preocupação com a salvação, reflete uma preocupação com o que vai acontecer depois da morte. Um tema que, sem dúvida nenhuma, é central em todo o ministério de Jesus. Ele se preocupava em esclarecer essas coisas. Então, parece que tudo está correndo bem. Mas, aparentemente, estamos diante de uma grande oportunidade. Jesus, ele pega toda essa situação, independente do que o cara estava buscando, e ele transforma em uma oportunidade para o evangelho alcançar de forma significativa não só esse primeiro ouvinte, esse primeiro homem importante, mas todas as pessoas que estavam ali, inclusive nós que estamos aqui hoje, ouvindo, chamados para essa conversa com Cristo. Uma pessoa importante e influente que poderá fazer o evangelho bombar pelas ruas de Jerusalém, está batendo papo com Jesus. E quem sabe esse não fosse, esse jovem rico, não fosse o grande Paulo, porque Paulo aqui nem estava na história ainda, irmãos, ok? Quem sabe esse não fosse o grande discípulo. Porém, Jesus parece extremamente curto e grosso em suas respostas. E o nosso primeiro ponto nos ajudará a entender porquê disso tudo. Então já anota aí para você poder conversar lá no seu núcleo durante a semana. O nosso primeiro ponto é o estabelecimento de prioridades. Isso aqui é para a vida, tá? Mesmo que você saia daqui, você precisa entender como que Jesus tem algo importante para a sua vida. O estabelecimento de prioridades. O primeiro ponto que extraímos desse texto é o desafio, meu irmão, minha irmã, de colocarmos Cristo e o seu reino em primeiro lugar em nossas vidas, não só no discurso ou na sua camisa, sou filho do rei. O jovem rico, ele se aproxima de Jesus com uma pergunta que é essencial: o que eu farei para herdar a vida eterna? A pergunta está certa. E eu sei que muito provavelmente você já fez essa pergunta para ele um dia. Ele estava buscando algo que só Jesus podia oferecer. Se Jesus era esse mestre, realmente representante de Deus na terra, era ele que podia dar a garantia da vida eterna. E Jesus fazia isso aos montes. Pergunta importante, pergunta legítima. No entanto, ao ouvir a resposta de Jesus, ele se depara com um desafio profundo. Jesus não apenas confirma a importância de seguir os mandamentos, mas vai além e o chama para um compromisso extremamente radical. Jesus não perde tempo, não. Ele já vai direto onde interessa. E aí mexe lá na ferida do jovem rico. Vende tudo o que tens, distribui aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Qual é a resposta do jovem rico? Infelizmente, o posicionamento dele fica claro quando ele ouve essa proposta de Jesus. Ele não estava disposto a renunciar às suas riquezas para seguir Jesus. Elas eram muito mais importantes para ele. Ele já cumpria os mandamentos. Olha que coisa interessante da gente pensar. Porque ele podia criar problema com toda a outra estrutura. Não gosto do meu pai, tenho problemas com a minha mãe, é difícil respeitar as outras ordenanças, mas tudo que era exigido até então ele já cumpria. O problema dele estava na riqueza. Nesse caso, é somente quando Jesus o impele a abrir mão de algo que ele queria muito, que ele teria então a grande chance, a grande oportunidade de provar que ele realmente estava disposto a seguir Jesus. Ele realmente estava disposto a ser um discípulo. Mas ao contrário disso, ele teve seu coração completamente tomado pela tristeza. Por quê? Como assim? De tudo que eu já ofereci não é o suficiente? Como ele está me pedindo algo tão importante? E é através da tristeza desse homem que ele acaba revelando as riquezas como a sua verdadeira prioridade.
Exatamente, meu irmão, minha irmã, como acontece com uma criança quando é chamada a atenção por adultos. Mesmo que ela entenda que está fazendo errado, mesmo que ela entenda o porquê que ela está recebendo a bronca, por uma questão de pura imaturidade, ela não consegue não ficar triste. E às vezes, ela já até viveu a situação antes, de subir num lugar, o pai dizer, não sobe aí que você vai cair. E aí cai, se machuca, chora e está subindo de novo, já é um outro dia. E aí o pai, você lembra, você vai cair, desce daí. E a criança chora, ela não caiu, ela não se machucou. Mas o que era importante para ela foi tirado dela. Por isso, seguir os mandamentos era importante e fazia parte da jornada de quem queria ser discípulo de Jesus. Mas confiar em Jesus ao ponto de renunciar qualquer coisa, ao ponto de renunciar o maior ponto do coração daquele homem, que eram as suas riquezas, aí já era demais, né? Aí não valia a pena. Imaturidade, e todas as vezes que eu falar imaturidade aqui, eu estou falando sobre uma condição em que uma pessoa ainda não desenvolveu completamente a capacidade de lidar com a situação específica, onde ela está sendo imatura, ou com a emoção específica, ou ainda com as responsabilidades de forma equilibrada, de forma saudável, de forma consciente. Logo, é uma pessoa imatura. Ela se manifesta quando alguém age impulsivamente. Ou seja, quando a pessoa imatura busca a gratificação imediata. Quando começa a evitar dificuldades, quando começa a evitar atingir a falha. E tem dificuldade em considerar as consequências. Tem dificuldade em lidar com o que as suas próprias ações estão por gerar. Não só para si, mas também para os outros. Em termos simples, uma pessoa imatura muitas vezes reage sem pensar profundamente. Reage guiada por seus desejos momentâneos, ou ainda por seus medos e inseguranças, em vez de tomar decisões que sejam centradas, ponderadas e com visão a longo prazo. Isso não significa que a pessoa é incapaz de crescer, pelo amor de Deus. Senão o evangelho em si não faria sentido. Mas que ainda está em um estágio de aprendizado, um estágio de amadurecimento, onde precisa desenvolver um maior autocontrole, precisa desenvolver empatia, precisa desenvolver paciência, precisa desenvolver a capacidade de enfrentar um processo que muitas vezes vai ser muito longo, muito duradouro. Precisa aprender o tempo para enfrentar cada uma das realidades da vida. E aqui eu preciso que você tenha atenção a uma pequena história. Imagine 2 irmãos. Esses 2 irmãos estão indo treinar juntos na academia. Nossa igreja dos marombas. Se você não sabe, tem até um grupo para isso. E se você gosta de treinar, procura aí os irmãos que você... Não me procura não, que eu não estou nesse grupo. Mas procura aí que tem bastante gente nesse grupo aí. Então imagina esses 2 irmãos treinando juntos na academia. E o primeiro irmão adora treinar, ama, faz todo dia com o maior prazer, e o segundo não gosta. Então, em determinado momento, vem a questão da falha. Então, o experiente que ama a academia vira para o outro e diz, você precisa repetir o exercício até a falha. Até quando o seu corpo realmente não conseguir mais. E aí, quando você não estiver conseguindo levantar o braço, eu vou estar lá para te ajudar. O outro entendeu a teoria. Mas na prática, a coisa é bem diferente. E por medo da falha, medo da dor, medo de não pegar o mesmo peso do seu irmão que já está acostumado a treinar, ele desiste bem antes de se aproximar da falha física. Simplesmente pela possibilidade de falhar. Então, ele prefere parar. Para enquanto está ganhando. Sabe? Está bem, estou conseguindo fazer, para aí. Imaturidade na vida. Imaturidade na vida que se reflete no treino. Olha só. Imaturidade que também se reflete nos namoros, meus irmãos.
quando abandonamos no primeiro sinal de divergência ou dificuldade qualquer relacionamento que esteja acontecendo ali. Imaturidade em se especializar. E aqui pode ser em qualquer área, pode ser desde a escola, lá atrás, pode ser se especializar na faculdade, pode ser num curso de idiomas. Olha só que esse aqui, a galera é mestre em abandonar, hein? Cursos profissionalizantes, ou qualquer formação, qualquer curso que realmente esteja com a proposta de nos levar além. Onde a dificuldade para aprender pode gerar abandono repentino, e não só isso, pode gerar até traumas. E aqui mora um grande perigo. Porque muitas vezes um trauma não é fruto de algo traumático em si mesmo. Não aconteceu algo bizarro ou terrível para que a gente tenha gerado aquele trauma. Mas um trauma muitas vezes é fruto da nossa imaturidade em lidar com as coisas. E aí a gente gera um bloqueio. Imaturidade que nos impede de seguir para uma direção realmente importante da nossa vida. Imaturidade que constrói imensos muros intransponíveis, tornando o nosso objetivo tão amado, tão desejado, inalcançável. Imaturidade que cria até mesmo competição onde não tem, nos fazendo desistir de algo porque em algum lugar já existe alguém que faz melhor do que eu. Então eu não vou nem tentar, vou parar por aqui mesmo. A maturidade, por outro lado, é caracterizada pela capacidade de refletir antes de agir, de pensar, de parar, de dedicar tempo, de ser paciente. Maturidade capaz de se responsabilizar pelos próprios erros que vão acontecer no caminho, de aprender com as experiências, de viver com um senso de equilíbrio emocional e de consideração com os outros, que simplesmente podem não entender o que você quis dizer, não foi nada pessoal. Portanto, imaturidade deveria ser um estágio transitório, uma etapa de um crescimento rumo à maturidade. Então, se essa relação de imaturidade e maturidade perpassa pela capacidade de estabelecer as prioridades, como cada um de nós tem estabelecido o que é prioridade na vida? E aqui a gente encontra um primeiro grande desafio, similar ao que aconteceu com esse jovem. Onde estão as suas prioridades, meu irmão, minha irmã? Será que de fato temos vivido uma vida colocando Cristo e o seu reino em primeiro lugar em nossas vidas? Ou será que as nossas prioridades estão nas riquezas, no status, no conforto, na posição que a gente tem alcançado? Ou ainda, quem sabe, como no exemplo dos dois irmãos, o que os outros pensam de nós? Será que você tem olhado para isso e considerado que os outros pensam de você mais importante do que o que Deus pensa de você? Ou ainda, mesmo diante de prioridades legítimas, quantas vezes temos deixado os nossos medos, as nossas inseguranças, nos paralisarem, ao ponto da gente simplesmente abandonar um desafio que aparece? A maturidade espiritual exige que coloquemos Jesus acima de todas as coisas. Precisamos fazer um exame profundo nas nossas vidas e de verdade perguntar. E não é para balançar a cabeça, não é para responder para mim, mas é diante do Senhor que te chamou para essa conversa. O que está competindo com Cristo pelo primeiro lugar na sua vida? Será que são bens materiais? Será que são relacionamentos? Será que são ambições pessoais? O chamado de Jesus para o jovem rico é também um chamado para cada um de nós. Ele nos convida a uma vida de total compromisso e prioridade do reino de Deus. Devemos refletir sobre o que estamos dispostos a sacrificar para seguir esse Jesus que é o nosso mestre. Por isso, precisamos partir de uma reflexão para identificar e nos preparar para rever nossas prioridades. Claro, a partir dessa conversa com o nosso Senhor. Chegamos assim ao nosso segundo ponto. E aqui é que eu espero que doa, porque aqui doeu muito em mim. Ponto 2. O enfrentamento das emoções e desafios. Agora eu vou te convidar a fechar seus olhos, dar aquela respirada bem fundo. Vai lá.
Pode abrir o olho de novo. O enfrentamento das emoções e desafios. O segundo ponto que extraímos do texto é o enfrentamento das nossas emoções, dos nossos desafios pessoais. Então agora, tudo que eu for falando aqui, eu quero que você exercite já a pensar no que é o seu problema e a sua questão. Ao ouvir o desafio de Jesus, aquele homem ficou muito triste. Sua tristeza não era apenas uma reação emocional passageira, mas uma evidência da sua luta interna em lidar com a demanda de Jesus. Que demanda era essa? Abrir mão do que ele considerava mais valioso, de algo que ele valorizava profundamente. A imaturidade emocional se torna evidente na forma como esse jovem rico lidou. Porque ele podia virar para Jesus do mesmo jeito e falar: Senhor, o Senhor falou um negócio aí que para mim é difícil. Olha, abandonar a riqueza, eu acho que eu não consigo não. Mas o texto diz que a resposta dele foi completamente imatura. Ele nem perguntou como faz, ele não quis saber quanto tempo ele tinha para fazer, ele simplesmente fugiu. Em vez de enfrentar o desafio com coragem, em vez de refletir sobre o significado do chamado de Jesus, ele escolhe simplesmente abandonar. Essa reação é comum nas nossas vidas. A gente repete isso toda hora. Quando somos confrontados com desafios, quando somos chamados a fazer mudanças, e aí eu não estou falando nem de mudança fácil, não, estou falando de coisa profunda mesmo. Muitas vezes a gente reage só com tristeza, frustração, com resistência. A maturidade emocional nos exige que enfrentemos nos nossos desafios, cada um dos nossos desafios, com coragem, com disposição para crescer, sabendo que tem luta que a gente não vai ganhar no processo. Então para e reflete quais são os seus desafios. Porque os desafios à maturidade emocional são afetados e moldados por diversos fatores culturais, fatores tecnológicos, fatores sociais, e como a gente já fez muitas listas nos últimos cultos aqui. E nesse quesito, estamos imersos em desafios completamente diferentes desse jovem aqui da passagem. Porque a realidade dele era totalmente diferente. Totalmente. Mesmo assim, esses desafios, tanto os que ele enfrentava lá, como os que nós enfrentamos aqui, mesmo assim, esses desafios podem atrasar o desenvolvimento de uma capacidade emocional equilibrada, fazendo com que muitas pessoas tenham dificuldade real em lidar com as suas próprias emoções, dificuldade de lidar com os nossos relacionamentos, dificuldade de lidar com as nossas responsabilidades de maneira madura. Deu errado, você fez o que pôde. Agora é aguentar as consequências. Você não necessariamente falhou, mas faltou alguma coisa. Então, mais uma vez, eu te convido a olhar para um checklist emocional. Afinal de contas, eu falei que hoje o objetivo é você sair daqui certo de que essa conversa para a qual o Senhor te chamou é uma conversa para você sair daqui para resolver e não mais para postergar isso. Então, quero te convidar, vou citar alguns exemplos aqui de coisas que podem estar te afetando. E, identificando essas coisas, pensar o que de fato você pode fazer para tratá-las. E o primeiro desafio que surge nesse sentido é a nossa cultura do imediatismo. Isso aqui não preciso nem explicar muita coisa. E aí a gente pode falar da era da gratificação, algo, né? Hoje tudo é dopamina, tudo é muito, seja feliz, você merece, você trabalha tanto. E tudo que é oferecido são formas de você rapidamente ter o que você precisa. Desde entretenimento até compras. E hoje em dia, dependendo de onde você vai comprar, tem a compra, receba hoje mesmo. Você compra e se for até as 2 horas da tarde, você recebe no mesmo dia. Esse ambiente incentiva a busca por soluções cada vez mais rápidas, cada vez mais fáceis, dificultando a paciência, dificultando o desenvolvimento emocional, dificultando peças fundamentais para que a gente possa, de fato, ser mais capaz de esperar, capaz de amadurecer. O ócio, nesse sentido, se tornou inaceitável. Como assim? Você ficou 2 horas em casa, deitado? Como assim?
Você ficou parado meia hora depois do almoço sem fazer nada, brincando com a sua filha? Você está achando que a vida está ganha? O tédio é quase a mesma coisa que a morte. Por quê? É tempo jogado fora. Tudo precisa ser revertido em vitória, em dinheiro, em sucesso. Mas temos um segundo problema. A pressão das redes sociais. E aqui, meu irmão, é muito engraçado. Quando eu olho para o consultório, então, isso se torna ainda mais gritante. Porque aí tem aquelas pessoas que não, os diferentões, né? Eu não me deixo abalar. Eu nem tenho rede social. Ah, ué, mas você fez contato comigo pelo WhatsApp? Ah, eu tenho só o WhatsApp. Ah, tudo bem. Aí você vê lá, não é story, é status. Você vê, claro, só dos meus amigos. E aí você vê que a gente continua se enganando, vendendo a nossa alma da mesma forma. As redes sociais, muitas vezes, promovem uma versão idealizada da vida, o que pode levar as pessoas a se compararem constantemente. E aí desde se comparar com aquela pessoa que estudou com você e agora é o cara de sucesso, a grande mulher, a grande influencer, até os outros que você vai ficar pelo menos um pouquinho melhor e falar, caraca, esse aqui, a vida atropelou. Isso gera sentimentos, irmãos, de inadequação, ansiedade, baixa autoestima, tornando difícil o processo de aceitação e de amadurecimento emocional. Somando esses dois primeiros pontos, então, que a gente já colocou aqui, encontramos os métodos mágicos, que são vendidos hoje, claro, que se não for revertido em dinheiro não faz sentido, que se você quer emagrecer, arrasta para cima, clica no botão abaixo. Você quer enriquecer? Faz esse curso que eu estou oferecendo aqui. Eu tenho uma proposta que ninguém nunca soube, que você vai descobrir comigo. Fica até o final do vídeo. Ou então, se torne um influenciador. É muito fácil conseguir engajamento no Instagram. Só você precisa pesquisar os números nessa facilidade toda, quantas pessoas perdem tudo que tem nessa tentativa de se tornar um sucesso. E por aí vai. Terceira questão que nos afeta e nos afeta muito: falta de autoconhecimento. O ritmo acelerado da vida que a gente leva pode dificultar momentos de reflexão, momentos de introspecção, da gente parar e pensar, mas realmente é isso aqui, é nessa direção que eu realmente quero ir? Sem esse espaço para refletir, muitos de nós deixamos de explorar realmente o que a gente está sentindo. A gente para de conectar o nosso desejo imediato com os nossos desejos profundos de vida. Então as nossas motivações ficam confusas, o que impede o desenvolvimento de uma verdadeira inteligência emocional, que requer o reconhecimento e a gestão das próprias emoções. É aquela história, sabe? Eu lembro até que eu fiz na época ainda da faculdade. Na época eu era mais flamenguista do que hoje. E aí eu fiz participei de uma pesquisa que era para analisar a questão das brigas nas torcidas. E quando você lê o depoimento das pessoas, você vê que são pessoas incapazes de ferir. Pessoas bondosas, amáveis. Mas quando estão no grupo, é como se elas virassem outra pessoa. Elas são uma outra coisa. Elas se tornam uma massa que não para refletir. Falta de autoconhecimento. Motivo pelo qual Divertidamente 1 e 2 não se ofenda. Motivo pelo qual os filmes Divertidamente 1 e 2 fizeram tanto sucesso. A gente está tão desconectado que a gente vê um pouquinho de conexão e fala, meu Deus, é tão lindo, sou eu. Sou eu. Ai, alegria. Empurra o pessoal para o lado aí, alegria. A ansiedade, depois que apareceu, então, meu Deus do céu. As pessoas só sabem usar essa referência. Nada mais na vida da pessoa acontece. Tudo é ansiedade. Coitada da ansiedade. Quanto mais desconectados nós estamos, mais refém de uma cultura nós nos tornamos. Mais consumidores. Por quê? Porque eu não sei o que eu sinto. Eu não sei o que eu preciso. Então, eu preciso que alguém me diga o que é necessário. É emagrecer que eu preciso? Então vamos emagrecer. É fazer um curso? Então vamos de curso. No período de pandemia, quantos milhões foram feitos de curso? Gente, uma coisa que me chamou muita atenção. Eu devia ter, sei lá, na pandemia, umas 6 ou 7 pacientes que eram mulheres, né? Donas de casa. E aí elas todas as 7 tinham comprado curso para fazer geleia.
cursos diferentes para fazer. Nada contra, irmã. Pode fazer geleia, tá? E se fizer, leva para o pastor também. Só tem um problema. Nenhuma das 7 fez o curso. Foi só mais um curso comprado. Dinheiro que foi perdido. Outro desafio importante, número 4. Ainda é só um número 4. Medo do sofrimento. E aí, de novo, a gente esbarra nesse jovem. A tendência a evitar a dor emocional, seja fugindo das conversas difíceis ou suprimindo sentimentos que são desconfortáveis, pode impedir o crescimento emocional. A maturidade envolve que a gente consiga lidar, mesmo quando seja difícil, sentar e falar, espera, está doendo, eu preciso pensar, não tenho uma resposta agora, mas espera aí que eu vou encontrar alguma coisa para falar. A maturidade envolve aprender a enfrentar o sofrimento, processar esse sofrimento, a crescer a partir das suas experiências. Algo muitas vezes que acaba negligenciado numa cultura que valoriza só a felicidade constante. É difícil? Você empurra para debaixo do tapete. É complicado? Não vou pensar nisso agora, não vou pensar nisso agora. Errar faz parte da nossa condição humana marcada pelo pecado. Você vai errar. Isso não é uma opção, isso é uma certeza. Mas crescer envolve identificar isso e lutar contra para você não cair nos mesmos erros. Sem vitimismo, sem hipocrisia. Quinta coisa que pode estar te afetando: isolamento emocional. E embora estejamos mais conectados digitalmente, muitas pessoas experimentam uma falta de conexão emocional verdadeira. Não compartilham o que realmente sentem. Uma sábia senhorinha da nossa igreja sempre repete essa célebre frase. Você sabia que a tecnologia aproxima quem está longe e afasta quem está perto? Beijo, amor. A dificuldade em construir e manter relacionamentos profundos e significativos pode impedir o desenvolvimento de empatia. Impede a escuta ativa. Você já viu aquela pessoa que você chega para compartilhar um problema e aí você começa a falar, caramba, essa semana foi tão difícil, eu estou precisando tanto falar. Aí a pessoa, menino, você não sabe o que aconteceu na minha vida. E a pessoa atropela e você combinou de ir ali para você falar, para você desabafar. Dificuldade em se conectar, esperar o tempo para cada coisa. Ouvir, não é uma disputa de sofrimento, é um compartilhar a vida. Empatia, escuta ativa, desenvolver a capacidade de resolver conflitos de uma forma saudável, porque talvez você tenha dicas para a pessoa, ou talvez seja a pessoa que tenha dicas para você. O maior exemplo está na real dificuldade de crianças e adolescentes em se relacionar com amigos reais. Não conecta. E aí quando para, está todo mundo no celular, porque só sabe falar, até quando fala, de jogo no celular. E por conta disso, eu não sei se vocês têm acompanhado, crianças e adolescentes têm sido devoradas pelos tubarões da internet. Os tubarões cibernéticos da pornografia, do assédio, do estupro, do sequestro e de muitas outras coisas que têm alcançado crianças e adolescentes em massa. Sexta questão. Falta de modelos de maturidade. Esse aqui é esmagador. Esse aqui foi um alerta tão relevante que Paulo, lá quando escreveu a carta aos Efésios, lá nas cartas direcionadas a Timóteo, ele já fala disso aqui. Em muitos contextos, há poucos exemplos de maturidade emocional para seguir. Seja em casa, seja na mídia, seja na sociedade em geral. E aí, sem bons exemplos, pode ser muito mais difícil agir de uma forma madura, principalmente quando a gente se depara com situações complexas. Então, qual a resposta para isso? Como que eu vou lidar com a falta de referência? Não é culpa minha. E aqui eu preciso te alertar, não existem exemplos perfeitos. Claro, existe Jesus, mas a gente não está falando de Jesus nesse aspecto. Porque a gente pode sim, meu irmão, minha irmã, buscar referências melhores do que as que você tem até hoje. Você pode olhar para pessoas ao seu redor. Você pode buscar referências na igreja. Talvez aquele que é referência para você numa área
Por não ser perfeito, ele não sirva para referência em tudo, mas você pode tê-lo como referência naquela área. Aquela irmã mais experiente, ela pode abençoar a sua vida. Busque, procure, se abra, tenta. É o movimento de alguém que está buscando amadurecer. 7. Desequilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Aquela pessoa que é um sucesso fora de casa e um desastre dentro de casa. Ou o contrário, é um sucesso dentro de casa e um desastre no trabalho. A pressão para ser produtivo, a pressão para ser bem-sucedido profissionalmente, muitas vezes compete com o tempo e vai drenar a nossa energia, vai drenar tudo que seria necessário para o desenvolvimento emocional. O excesso de foco em realizações internas pode deixar de lado a importância de desenvolver uma vida interior, uma vida saudável. Estudar muito e se alimentar mal, mata. Você vai morrer como um gênio, mas vai morrer. Trabalhar muito e dormir mal também mata. Você vai produzir muito para alguém usar o que você produziu. Os inversos também são verdade, porque a gente às vezes cria só esse discursinho, né? Não, todo exagero leva ao mesmo problema. A vida equilibrada continua sendo o melhor remédio para a sanidade, o melhor remédio para o amadurecimento. Enquanto isso, imaturos seguem abolindo e sacrificando partes da vida em detrimento a outras partes. E pagam um preço caro por isso. Caríssimo por isso. 8º e último ponto. Conflito entre tradição antiga e moderna. Muitos enfrentam tensões entre valores tradicionais, eu vou usar uma palavra que tem um sentido apropriado, político, horrível, mas pensa no que a palavra na língua portuguesa significa em nome de Jesus. Conservador. Eu falei, já ouvi um nossa. Não é esse conservador que eu estou falando aí. Esse choque de valores pode gerar confusão, pode trazer incerteza sobre qual caminho devemos seguir, dificultando o desenvolvimento de uma identidade emocional madura e estável. Ouça, ainda que a pessoa pense diferente. Uma das coisas que eu acho lindo na nossa igreja é a proposta de você viver sem ofender quem pensa diferente de você. Isso era para ser algo tão simples, mas parece tão difícil no momento que a gente vive. Você pode discordar da pessoa e ainda gostar dela, e ainda ter um relacionamento legal com ela. Olha que incrível! Se você tiver maturidade para isso. E, de novo, o equilíbrio é a melhor resposta. Esse jovem seguia a tradição, ele seguia tudo que era proposto ali, e estava disposto a seguir a nova onda do momento, que era Jesus Cristo. Mas isso não significava que seu coração ia encontrar paz ali. Porque abrir mão do que realmente é importante, sempre será difícil. E ainda existem muitos outros desafios que podem afetar você. Desafios que, como esse, exigem intencionalidade e esforço contínuo para serem superados. Mas a boa notícia é que a maturidade emocional é algo que pode ser cultivado com o tempo, com prática, com reflexão, repetindo de novo e de novo. Não com pílulas mágicas ou com um passo a passo misterioso que eu vou revelar no final do vídeo. Se você comentar, eu quero, né? Coloca aí você que está assistindo, eu quero que você vai receber. Não vai não, irmão, é brincadeira. Existe uma esperança verdadeira, existe uma esperança real, irmãos. Algo que nos dá força para enfrentarmos nossos desafios pessoais, algo que nos capacita de verdade a nos tornarmos homens e mulheres maduros no Senhor. E o primeiro passo precisa ser avaliar o nosso nível global de maturidade. Quantas vezes a gente está repetindo que é maduro, e eu preciso te lembrar, quem é, não precisa ficar falando que é. Pois talvez, como aquele jovem, nesse ponto da mensagem, a sua imaturidade te force a fechar a Bíblia. Talvez algumas coisas que eu falei aqui já tenham causado, de alguma forma, incômodo em você. Até te feito desejar sair dessa conversa com Jesus. Mas se você ficar
E se você responder essas coisas com sinceridade, e de novo, eu não estou falando de responder para mim, estou falando em responder para o nosso Senhor. Se você for honesto, se você estiver disposto a colocar nele a sua confiança, Jesus tem poder para te transformar. Ele tem poder e certamente você estará, através do poder dele, um passo a mais na direção de experimentar reais mudanças de vida. Então responda, como lidamos com os desafios? Como lidamos com as emoções difíceis? Como lidamos enfrentando cada uma das nossas dificuldades? O que eu faço para lidar com as minhas barreiras? Sejam barreiras que os outros construíram, sejam barreiras que eu mesmo construí. O que eu faço para lidar com as resistências que eu desenvolvi? Não quero mais responsabilidade, não quero mais, não quero. O que eu faço para lidar com esse não quero? O que eu faço para resolver as minhas falhas, dependências e frustrações? Será que estamos verdadeiramente dispostos a enfrentar a dor que o Senhor nos chama hoje de abrir mão das coisas que a gente ama para junto com Ele conquistar algo maior? A maturidade emocional nos chama a enfrentar nossas reações, enfrentar os nossos sentimentos com honestidade e buscar o crescimento através do que vai vir daí. Precisamos sair de uma perspectiva, de novo, triunfalista, imediatista. Vai para casa, irmão, faz aqui a leitura bíblica, a oração, ouve que se você fizer em uma semana, você vai conseguir tal coisa. Não é assim que funciona. Mas são ferramentas que nos ajudam a aprender, a ver os desafios como oportunidade de crescimento, oportunidade de sermos transformados pelo poder do nosso Senhor. Presta atenção, meu irmão, em nome de Jesus. Ao enfrentar nossas emoções com coragem, com fé, podemos nos tornar mais maduros emocionalmente, podemos ser mais alinhados com o propósito de Deus para a nossa história. Vou repetir. Ao enfrentar nossas emoções com coragem e fé, podemos nos tornar mais maduros emocionalmente, podemos nos tornar mais alinhados com os propósitos de Deus para a nossa vida. Então fugir, nem hoje, nem nunca te fará mais maduro. Nunca te fará mais maduro. Então é hora de enfrentar alguns fantasmas que podem estar te assombrando. É hora de enfrentar com maturidade questões dolorosas, questões que são desafiadoras para você. E enquanto isso, pouco a pouco percebermos que tornamos capazes de destronar os nossos velhos ídolos. Perceber que conseguimos agora vencer barreiras até então intransponíveis. Perceber que em Cristo nos tornamos capazes de transformar toda a nossa percepção do mundo. Porque talvez aquilo que você desejava antes não fosse tão importante assim. E Ele preencha isso com algo muito superior. Chegamos assim ao nosso terceiro ponto. A reavaliação das riquezas e valores. O terceiro ponto que extraímos do texto é a necessidade de reavaliar nossas riquezas e valores à luz do reino de Deus. Como nos ensinou uma jovem missionária aqui da igreja, se nos céus as ruas serão de ouro, eu não tenho por que ficar desejando asfalto para minha eternidade. É nada. Você pode juntar 1 milhão em barras de ouro. E aí o Silvio Santos, na minha infância e adolescência, botava lá no show do milhão. 1 milhão em barras de ouro que vale mais do que dinheiro. Sabe o que isso serve para a sua eternidade? Nada. Lá isso é asfalto. Você cata asfalto para levar para casa? Não, por quê? Porque não vale nada. Então por que a gente está focando nas coisas erradas? Tem coisas melhores e muito mais excelentes para a gente viver, para a gente conquistar caminhando com Deus. Perceba um alinhamento entre o início do nosso texto com o final dele. Vamos lá agora. Versículo 17. Diz assim: digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Aí vem toda a história do jovem rico. Versículo 25.
De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Ou seja, é impossível entrar no reino de Deus. Não sou mais criança. E o que você tem, se você olhar ao redor, muito provavelmente já é mais do que as pessoas que vivem à sua volta. Irmãos, você está no domingo num lugar com cadeiras legais, com ar-condicionado, não tem uma pessoa mal vestida aqui. Com certeza você conhece pessoas em condição pior do que você. É impossível para nós entrarmos no reino dos céus. E o desafio é tamanho que os próprios discípulos, diante dessa palavra de Jesus, se desesperam. Versículo 26. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Como ser salvo então? Não tem saída. Então Jesus explica como, embora seja um exercício sim desafiador, um exercício de constante luta para reorganizar prioridades, vencer imaturidades e ressignificar valores, também pode ser extremamente simples. Versículo 27, Jesus responde: o que é impossível para os homens é possível para quem? Porque para nós, irmãos, continuará sendo impossível baseado nas nossas próprias forças. Mas baseado na graça e no poder de Deus, até mesmo o impossível se torna palpável e real. Jesus faz uma declaração poderosa sobre a dificuldade de os ricos entrarem no reino dos céus. Ele compara isso a passar um camelo pelo buraco de uma agulha. E aí tem toda uma discussão teológica. Mas o que Jesus está dizendo aqui é algo muito difícil, ok? Isso é ponto pacífico. Uma metáfora, Jesus usa uma metáfora que ilustra a grande dificuldade que é para um rico entrar no reino dos céus. A riqueza em si, de novo, não é um problema, mas o apego que temos a ela e o valor que damos a ela, aonde colocamos ela, no trono do nosso coração. O jovem rico estava preso à sua riqueza e isso o impediu de seguir Jesus. Precisamos reavaliar o que temos colocado de fato nesse trono. O que você, meu irmão, minha irmã, tem colocado como centro da sua vida. E talvez sejam coisas boas e legítimas. Nossos valores e prioridades devem estar em conformidade com os princípios do reino de Deus. E é aqui que muitos de nós se enganam. Porque a gente sabe que aquilo é legítimo e bom, mas jamais deveria se assentar no trono. Dinheiro é necessário demais. Tem alguém aqui que vive sem dinheiro? Só as crianças, né? Porque aí o pai paga, a mãe paga. Mas sem a graça, ele é apenas mais um veículo. O dinheiro, é apenas mais um veículo para acelerar a sua ida direto para o inferno. Dinheiro, sem graça, é só mais um veículo para te levar para o inferno. O desafio é reconhecer e avaliar as áreas em que podemos estar acumulando riquezas que não são de Deus. Sejam riquezas materiais, sejam riquezas emocionais, sejam riquezas espirituais. Como estamos investindo nossas vidas e os nossos recursos? Estamos buscando tesouros no céu ou apenas mais acumulação terrena? O que de fato é o nosso objetivo? A maturidade espiritual, a maturidade emocional exige que avaliemos nossos valores e façamos ajustes necessários para que a gente possa viver uma vida alinhando cada vez mais os nossos interesses com os interesses de Deus. Não adianta a gente continuar se escondendo atrás dos falsos bons ideais, muito entre aspas. É preciso olhar para que esse precioso momento de conversa sincera com Jesus e ouvir dele conscientemente como colocar todas as cartas na mesa e o que fazer com cada uma dessas cartas. Para, através da ação que ele vai realizar em você, ressignificar os seus valores, está disposto a mudar toda a sua história. Já estou caminhando para o fim. Então vamos só recapitular as coisas que a gente falou. Primeira coisa, o estabelecimento de prioridades. Se você vive sem prioridade, isso já determina que você é necessariamente imaturo. Ninguém vive sem prioridade. Você pode estar se enganando que não tem prioridades. Então, estabeleça prioridades.
O jovem rico nos desafia a colocar Cristo e seu reino em primeiro lugar em nossas vidas. Então a gente precisa refletir sobre o que está competindo com Cristo pelo primeiro lugar. E aí reajustar. Muitas vezes, a imaturidade que nos incomoda é um mero quesito de reajuste. Então estabeleça suas prioridades. Segundo ponto, o enfrentamento das emoções e desafios. O jovem rico demonstra imaturidade porque ele reage baseado unicamente na vontade própria. E ele prefere se afastar de Jesus do que ter que lidar com o sofrimento que isso pode trazer. Devemos aprender a enfrentar os nossos desafios, enfrentar a nossa vontade, a nossa emoção, mas fazer isso com coragem, não confiando na nossa força, mas confiando quem nos chamou para essa caminhada. E ver, meu irmão, minha irmã, que mesmo que se apresentem momentos difíceis pela frente, são oportunidades que o Senhor estará conosco para tratar de nos amadurecer. E terceiro ponto, reavaliar quais são as nossas riquezas e valores. Jesus nos desafia a estarmos constantemente reavaliando as nossas riquezas. Devemos garantir que as nossas prioridades estejam alinhadas com o reino de Deus e que não estejamos acumulando tesouros terrenos em detrimento a tesouros espirituais. Você pode acumular tesouro aqui, mas para que você quer acumular tesouro aqui? Essa é a pergunta que o seu coração precisa responder. Assim, meus irmãos e irmãs, ao refletirmos sobre o diálogo entre Jesus e esse homem importante, somos confrontados com um convite para uma maturidade mais profunda com Jesus Cristo. A verdadeira maturidade espiritual do jovem rico não consistia em abrir mão das suas riquezas, e esse é o engano que esse texto pode deixar. Mas ele é imaturo porque ele não confiou em Jesus, que era algo muito mais seguro do que qualquer riqueza. O que nesse caso significava sim abrir mão do que ele tinha de bens e riquezas. Jesus te chamou para essa conversa para te propor uma jornada de maturidade ao lado dele, onde você terá também que se dispor a abrir mão de algumas coisas, e talvez a resistência do seu coração seja tanta que você olhe para essa história e fala: mas Deus sabe que eu não sou rico. Meu problema não é a riqueza, então estou amadurecendo. Hipócrita. Eu sou imaturo, assim como você é imaturo. Assim como você, minha irmã, é imatura. E o Senhor te chama para uma caminhada com Ele real de amadurecimento. Para hoje, você identificar exatamente quais são os pontos mais críticos para poder melhorar. Onde Ele vê o mais íntimo do seu coração. Ele conhece cada ponto forte e cada ponto fraco que você tem. E hoje Ele te chama para uma posição de maior maturidade, sem desculpa. O desafio é claro, devemos estar dispostos a sacrificar o que for necessário para seguir esse mestre. Isso significa que, ao reavaliar as nossas prioridades, ao enfrentar as nossas emoções com coragem e ao ajustar os nossos valores, precisamos refletir o reino de Deus. Você tem refletido o reino de Deus na sua vida? Não há mais espaço para desculpa, nem para conversa fiada, quando se trata de compromisso com Jesus. Por isso que Jesus é tão duro nas respostas que dá para esse homem. Devemos assumir uma posição, então, de uma palavra única, uma palavra firme e madura, buscando crescer na nossa vida, não só emocional, mas também espiritual. Uma jornada que, não se engane, não é linear. Uma jornada onde precisaremos de muito apoio. Precisaremos de muito suporte e suporte mútuo. Como eu falei aqui, momentos que você vai dar suporte para outros irmãos e momentos que os outros vão te carregar para que você possa dar novos passos à frente. Jesus, o Senhor que te chama para essa conversa, é o autor e consumador da nossa fé. E é por meio dele que alcançamos a maturidade que ele mesmo deseja para cada um de nós. Hoje, o desafio que eu deixo para você é: faça um compromisso com Jesus sem nenhuma reserva. Fala: Senhor, ó, está aqui tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vejo como barreira impossível, tudo que eu tenho como sonho, coloca tudo diante do Senhor.
para junto com Ele você conseguir reavaliar as suas prioridades, para junto com Ele você conseguir enfrentar os desafios que vão surgir dessa conversa, porque vão surgir desafios. E junto com Ele, você consiga reajustar todos os valores que têm conduzido a sua vida. Não deixe que as riquezas, o medo ou a resistência ao crescimento te impeça de seguir Jesus. Para isso, o Senhor nos deu uma família da fé. Porque de vez em quando, o nosso carro espiritual cai num buraco e precisa de alguém para empurrar. E aí, nós somos a família da fé. Nós precisamos ser de verdade uma família não só de discurso, mas que ajuda nessa jornada, como uma só igreja do Senhor. Vamos nos comprometer a crescer em maturidade espiritual e emocional, sabendo que em Cristo encontramos força, em Cristo encontramos sabedoria para viver de acordo com os propósitos dele. E para isso não tem outro jeito. Tem que ler a Bíblia. Desculpa, tem que ler a Bíblia. Olha a conversa aí de Provérbios ontem. Tem que ler a Bíblia. Tem que viver em comunhão com os irmãos. Tem que praticar o que você leu. Tem que dedicar tempo em oração. E fazendo assim, Deus, esse Deus que veio conversar com você nessa noite, garante que estará conosco nesse processo, até que o seu coração seja totalmente transformado e o seu espírito amadurecido. E aqui eu já encerro só com um pequeno destaque que a gente tem provado pela própria história, que nos assegura que isso dá certo. Pois ao olharmos para os discípulos de Jesus, encontramos alguns exemplos excelentes de homens falhos e fracos, assim como eu e você. Uns mais fraquinhos, outros mais fortinhos, mas que em Cristo encontraram o que era necessário para amadurecer. Ao passo de não negociarem a sua fé, mesmo quando suas vidas dependeram disso. Isso é maturidade espiritual. Agora é a sua vez de decidir, meu irmão, minha irmã, porque você vai sair daqui. Em alguns minutos você vai voltar para a sua rotina. E você vai ter que decidir se você, como homem e mulher de Deus, vai agir como os discípulos, crescendo e amadurecendo, mesmo que seja aos pouquinhos, mesmo que de vez em quando você fale, mesmo tendo que recomeçar de novo. Ou você vai sair daqui, deletar tudo que foi ouvido e viver como jovem rico, abraçando a sua imaturidade e achando que o que você faz é bom o suficiente para Deus salvar você. Faça a sua escolha. Mas ao fazer a sua escolha, esteja disposto a suportar as consequências. Lembre-se que com Jesus, enquanto houver vida, existe oportunidade de amadurecer. Você sabe quando vai ser a sua última oportunidade? Sabe exatamente quando vai ser a sua última chance de se arrepender? Então ouça o chamado e responda com sabedoria. Confie em Jesus, entregue-se a Jesus, caminhe com Jesus e descubra pouco a pouco o que realmente significa amadurecer espiritualmente. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, esse tema é tão difícil para nós. Falar de amadurecimento, Senhor, toca em coisas tão complexas da nossa alma. Situações, Senhor, que a gente se recusa a ter que olhar de novo. Posicionamentos que a gente tem dificuldade de rever. Situações, Senhor, que são tão dolorosas que a gente se acostumou a varrer para debaixo do tapete da nossa mente. Diante dessa conversa, Senhor, nós te pedimos que seja o Teu Santo Espírito a remover tudo que está embaixo do tapete. Que seja o Teu Santo Espírito a entrar na nossa casa, no nosso coração e remover tudo que não vem de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a identificar cada processo, cada escolha nossa que foi fruto de imaturidade. Ajuda-nos, Senhor, a identificar cada ato que tem impedido a nossa família de ser uma família que serve ao Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor, onde temos falhado conosco e com as pessoas ao nosso redor, para que no Senhor nós possamos conhecer a gloriosa dádiva da graça
Que essa graça, Senhor, seja tão abundante na nossa vida e no nosso coração, que nada nos impeça nesse processo. Que de fato, Senhor, o que está começando de novo aqui hoje, seja um mover do Teu Espírito glorioso até o dia final. A Tua palavra nos garante, Senhor, que o que o Senhor começou em nós, a grande obra, o Senhor é fiel para completar. Então, Senhor, apesar de nós, apesar das nossas decisões e falhas, tem misericórdia e dá-nos força para que no Senhor possamos viver como homens e mulheres maduros que vivem para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.